Graça e paz, povo de Deus, esse é o programa Semeando Vida. Bom, podemos conversarmos acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, você que está sempre conosco aqui, que Deus te abençoe, né? Você aí pela Rádio Sudoeste. Também você pode ir lá no YouTube, se inscrever no canal do YouTube, fazer parte dessa família, nos acompanhe também pelo Facebook. Um convite, pastor, sexta, 25, 26 e 27, sexta, sábado e domingo, teremos a primeira conferência apostólica Sinos e Trovões aqui na nossa igreja, na sede, aqui em Campo Redondo. Você é o nosso convidado, né? Tem culto na minha igreja domingo, pastor, então não esteja aqui, mas na sexta e no sábado, se você puder estar, entre em contato aí com esse telefone que está passando no rodapé da tua tela. Você que está pela rádio 26250453, você vai estar entrando em contato com a secretaria e pegando maiores informações, mas não deixe de estar conosco aqui, vai ser um tempo agradável da parte de Deus. Bom, nem sexta, nem sábado nós vamos fazer a live daquilo que é o seminário, né? Não acontecerá, é só presencial, no domingo à noite normal, mas sexta, sábado, domingo de manhã, a probabilidade de não haver a live, então por isso que a gente está fazendo esse anúncio, para você se inscrever e estar conosco aqui, em nome de Cristo. Pastor, existem coisas assim que são bem difíceis, né? Quando a gente pensa nessa construção daquilo que é o Evangelho. Satanás, ele traz uma presença, né? O diabo, ele é tão influente, tem uma presença tão grande, que quando ele se rebela no céu, uma terça parte dos anjos o acompanham. Então ele tem essa presença, ele tem algo que acaba atraindo para si até aqueles que foram criados por Deus, que foram os anjos. Quando a gente começa a retratar naquilo que é essa caminhada cristã, e não importa qual é o segmento, a igreja, a assembleia, não importa. O que importa é a gente entender essa caminhada naquilo que é o Evangelho. Mas se a gente olha para aquela pessoa qual agora está oprimida pelo demônio, aí o demônio sabe que tem um culto de libertação, aí ele agora não aguenta mais essa pessoa, eu vou levar essa pessoa para o culto para eu ser liberto dela, né? Porque é isso que acontece, a gente tem visto muito isso, vimos muito mais do que antes, né? E a gente tem visto isso aqui no nosso PS, onde a opressão acaba o próprio opressor traz o oprimido para aquilo que é a libertação. Mas a bem da verdade, o que nós percebemos, né, nessa construção, que a presença de Satanás, a presença do diabo, naquilo que ele tem de conhecimento, porque ele conhece a Bíblia de capa a capa, naquilo que ele tem de poder, ele tem poder, mas não tem autoridade, naquilo que a Bíblia diz, né, que o mundo está debaixo da autoridade do maligno. Jesus, ele diz assim, eu estou indo porque vem aí aquele a qual é o que está comandando algumas coisas, eu não tenho nada com ele. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa se preocupar com aquilo que é a presença, com alguns níveis de palavra, com alguns níveis de ensinamento, porque essa presença no céu trouxe uma terça parte dos anjos. Paulo está dizendo que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar os eleitos. Eu preciso agora entender que talvez existem muitas pessoas que estão sendo discipuladas, que estão sendo ministradas, que estão sendo apacentadas por uma presença que pode ser de tudo, menos de Deus, menos do Espírito Santo. Naquilo que tem autoridade, naquilo que tem poder, naquilo que tem discernimento de conhecer a Bíblia, e acaba convenceu Eva no Jardim do Éden, brother, imagina isso. Está lá Deus discipulando Adão e Eva, e no Éden essa expressão do diabo consegue influenciá-los, de tal forma que eles se perdem. E a consequência disso, né, disso que foi a influência, foi algo deveras até de maneira ruim, que machucou. Está fora, acabou, não tem mais, saiu, fechei, espada do lado de fora do Éden. É uma coisa que a gente, requinte de crueldade. E quando a gente chega agora, pastor, nessa construção de um novo evangelho, porque está tendo uma reforma do evangelho meio esquisita. No outro programa o senhor falou de um segmento daquilo que é a igreja, né? Dizendo que a Bíblia já está ultrapassada. Então a gente vê algumas coisas que estão acontecendo e são fatos, são realidades. Mas se a gente não confrontar isso naquilo que é a Bíblia Sagrada e trazer maturidade, porque eu vejo a Bíblia como um livro de confronto, que confronta o tempo inteiro naquilo que é a verdade. Mas tem muitas pessoas querendo ver a mentira, pastor. E acontece que
O diabo, ele é muito sagaz, né? E trabalha de forma muito sutil, assim. Aí a gente pega uns exemplos ali, daquela situação do Acabe, quando chega em casa, queria vinha de Nabote, aí a rainha Jezabel... Pô, cara, pode ser tu, você é rei. Então você vê o diabo trabalhando, não estava espumando, não estava chacoalejando no chão. Você é rei, cara, pode ir lá manipulando uma situação, aquilo ali do diabo. Aí você vê Pedro lá com Jesus. Não, Senhor, o Senhor não pode ir para a cruz. Não, que isso? Aí Jesus logo, para trás de mim, Satanás. Então identificou logo. E hoje, pastor? Judas. Sentado ali com os líderes. Lá no prato. Conversando. Lá. Qual o dinheiro? Como vou fazer continha aqui? Quanto é que você vai dar? Negociando. E não estava falando. Não. Eu sou fulano. Aí hoje também é desse jeito, pastor. Pessoas que são... influenciadas pelo inferno para influenciar outras pessoas. Tem aquela mulher Herodias que fala para a filha, pede a cabeça. Herodes pergunta para a filha o que ela queria, porque gostou da dança dela, aquela coisa toda. Aí a mãe chega assim, pede a cabeça de João Batista, próprio Satanás, mas de uma forma, né? Que não se percebesse. Depois Herodes viu a besteira que ele tinha feito, entendeu? E hoje é assim também, pastor. Infelizmente, nem todo mundo que está na igreja, fala igual o apóstolo Paulo, nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todo mundo que está na igreja é crente, é servo do Senhor, não, cara. E aí vem com um discurso de que é Deus. Na realidade é o Satanás que está usando. Mas é verdade, pô. É verdade. E aí se você deixar, querido... Daqui a pouco você está comendo fruto que não é para comer. Daqui a pouco você está arrancando a cabeça de outro porque foi influenciado sutilmente por Satanás. Isso tem acontecido, pastor. As pessoas pedem os dons do Espírito, isso tem que pedir mesmo. Mas esse dom de discernimento, sabe, de Espírito, tem gente que não tem, cara. O diabo está falando com ele e ele acha que é Deus. Entendeu? Então falta discernimento. E aí entra a maturidade, né? E tantas outras coisas para a gente poder entender, cara, ouvir a voz de Deus. Se eu chegar lá na porta da casa do Senhor, pastor, e gritar lá, Mateus, ele vai saber que não é o Senhor porque ele conhece a voz do Pai, pô. Entende? E se eu chegar na minha casa e gritar, Carol, ela vai saber, pô, é meu pai. Mas se o Senhor chegar lá, ela vai saber, não é meu pai, é o pastor. Mas não conhece, não conheceu como, não identificou como a voz do pai. Tem gente assim, que está ouvindo outras vozes achando que é Deus e não é, pastor. Não identifica. Isso em todo segmento daquilo que a gente possa pensar, a gente viveu isso há bem pouco tempo, né? Algumas pessoas que expressam, que pensam, que falam e que têm a Bíblia na mão, porque conhecem a Bíblia, mas na verdade não tem uma expressão daquilo que é o Espírito Santo, né? Na verdade a gente vê ali a ação, a influência de muitas coisas que imprimem muito mais a presença do inferno do que a presença de Deus. O que tem faltado para você, para a igreja, nesse tempo, é a intimidade com Deus, é você conhecer a voz do teu Pai, é você saber qual é a expressão dele, o que teu pai sente, o que ele espera de você, qual o propósito, a direção, qual é o discipulado que Deus tem. E tem muita gente aí querendo aquele tapinha nas costas, né? E se o pai repreender, não, vou embora, porque papai brigou comigo. Isso é muito sério, cara. A gente, aqui, pastor, um exemplo na igreja, no nosso dia a dia aqui. Eu cheguei aqui, minha esposa chegou, alguém chegou que está junto conosco todos os dias. Não viu o Senhor, mas ouviu a gargalhada. Caraca, é o pastor Cristiano. Porque a gente conhece, né, a gargalhada, a forma de se expressar. Então, isso que falta, pastor. Os crentes, né, em Cristo Jesus conhecerem a voz do Pai, né? Senão, se você não conhecer a voz de Deus, você pode ser levado pela voz do inferno. E está cheio, tá? Está cheio por aí, mas que nesse dia, querido, o Senhor possa ungir os teus ouvidos, os teus olhos, sabe, para que você possa ouvir a voz de Deus e enxergar a glória dele, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, viu? Aguardamos você na nossa conferência Sinos e Trovões. Lembrando, não haverá live, provavelmente, no culto de sexta, de sábado e domingo de manhã. Beijo no coração, paz de Cristo.